Pronto, você já está sintonizado. Essa é a sua oportunidade de poder conhecer mais o nosso entrevistado, que nós classificamos como os clássicos da sintonia. Hoje nós estamos aqui ao lado de Milton Andrade. Milton Andrade, que é empresário, advogado, recentemente candidato ao governo do estado de Sergipe, com o nome falado para uma possível disputa à prefeitura de Aracaju. Ninguém ainda é candidato, mas os nomes a gente ouve pela rua. Milton, boa tarde, satisfação poder estar aqui conosco nessa oportunidade que a gente tem de lhe apresentar um pouco mais à sociedade de Sergipe e especialmente de Aracaju. Boa tarde, Ferreira, prazer todo nosso, prazer imenso poder ter a oportunidade de ser um pouco mais conhecido através de seu portal. Me diga uma coisa, Milton, para que a gente possa dizer quem é Milton Andrade para aquelas pessoas que ouvem falar, mas quer saber realmente quem é o Milton Andrade. É um cidadão comum que acorda cedo todo dia, vai dormir tarde trabalhando para poder garantir a subsistência de sua família, honrar os seus compromissos, 31 anos de idade, graduado em Direito, atuação especialmente em Direito Tributário. Isso me fez ter contato com muitos empresários que estavam em dificuldades financeiras. Daí evoluiu para uma assessoria jurídica, para uma assessoria completa em gestão, na recuperação da empresa como um todo. Naturalmente a empresa, quando muitas vezes vinham com problemas tributários, eles passavam antes por um problema de gestão. Então a gente conseguiu evoluir para ser uma recuperação de empresas como um todo. E isso é o que basicamente que a gente faz hoje. Eu venho de uma família, pelo lado materno, empresarial, da iniciativa privada, e pelo lado paterno, do lado do meu pai, de serviço público. Então eu vi em casa essas duas faces da moeda, tanto do serviço público quanto do empreendedorismo. E o cidadão comum que no ano passado, se sentindo sem opção, se sentindo acuado, desestimulado, disse: ou eu faço alguma coisa, eu vou ter que ir embora daqui. Como eu não vou embora daqui, eu vou fazer alguma coisa. Foi aí que eu decidi ser candidato ao governo. Então, de alguma forma, o Milton Andrade tem uma veia política familiar? Não, pois é, eu tenho uma veia política, sem dúvida, mas não tenho histórico familiar de política. Na verdade, quando perguntam, não, seu pai é político, sua mãe, seu avô, sua avó, não, ninguém. Nenhum candidato, nenhum que tenha exercido um mandato de forma tradicional, nada. Na verdade foi, acho que um pouquinho do perfil pessoal, somado com a inquietude que é comum da juventude, né? Nós jovens temos muita vontade de fazer mais rápido, de mudar um pouquinho o mundo, então eu acho que foi um somatório de inquietação com um perfil pessoal. Do ponto de vista da comunidade família, Milton é um cara fora da caixa? Não, eu sou casado, nasceu agora há 15 dias minha filhinha e tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Mas quando eu digo fora da caixa, eu vou repetir, fora da caixa pela política, né? Já que a família tem um perfil mais empresarial. Ah, sim. Então, pela política, sem dúvida, eu sou fora da caixa. Não está na tradição de minha família a veia política, não. E como é que você chegou, Milton, aí? De que forma você se inseriu nesse mundo político, quando alguns falam que o Milton já teve, inclusive, em outras oportunidades, acompanhando gestões de governantes, por exemplo, do ex-governador João Alves Filho. Foi a partir daí que você sentiu a necessidade de entrar ainda mais na política? Em 2012, né, Aracaju era comandado pelo mesmo grupo político desde 88. Então, nós tínhamos aí quase 30 anos, com 24 anos, de um mesmo grupo político comandando Aracaju. Embora na época os números não fossem conhecidos, a gente vive no dia a dia quando as coisas pioram. A gente sente antes da divulgação do número. Primeiro é o sensitivo, depois a gente vai averiguar os números. Aracaju vinha piorando em muitas coisas. Naquela época era a pior capital de educação no Brasil. Nenhuma outra capital tinha uma educação tão ruim quanto Aracaju no Brasil. E isso foi repercutindo em baixa produtividade, desemprego. Sergipe como um todo começou a crescer menos do que a média nacional. E nunca foi assim. Sergipe sempre cresceu mais do que a média nacional, muito por ter sido organizada, por ser menor, mais fácil de gerir. Isso vinha se perdendo. Os números depois que foram divulgados, entendemos aquilo. Então em 2012 eu tinha um sentimento de mudança, de ter um momento de ruptura com um grupo que estava no poder há 24 anos e ter um nome que não estava no poder
há alguns anos, eu em 2012 tinha 24 anos, na época da eleição. Então, assim, eu não tinha vivenciado o João Alves de 70, de 80. Peguei o restinho dele de 2000 e pouquinho, com 14, 15 anos. Então, tinha um saudosismo do João Alves realizador. Em 2012, tanto que ganhou no primeiro turno com uma relativa folga. Né? Em Aracaju, que é costumeiramente vinha elegendo o mesmo grupo. Então, naquela campanha, eu participei ativamente. Criei um movimento, Sou Jovem, Sou 25, 2012. Durante a campanha, eu conheci o vice-prefeito José Carlos Machado e que me foi feito o convite de ser secretário adjunto da Juventude do Esporte, pelo dinamismo que ele conheceu, pela parte gestora que ele conheceu um pouquinho. Ele via que, não, tem que ter isso, aquilo outro. Não, vamos fazer diferente, dá para fazer por aqui que a gente consegue uma logística sem custo, vai mobilizar mais gente, vai dar mais resultado. Ele foi conhecendo um pouco o meu perfil e gostou. Eu lá atrás, com 24 anos. E aí participei da gestão com muita honra. No entanto, em algum momento eu senti que a gestão perdeu a mão. Em 2014 eu comecei a sentir as coisas diferentes, que não estavam acontecendo. Estava bem distante daquela expectativa da população. Insisti por um tempo, você vai achando que é uma fase, não, quando você vai ver que é concreto o problema, que realmente estava tendo alguma coisa, eu não sabia o que era, mais uma vez, no futuro se explicou, o prefeito estava acometido por uma doença, então realmente estava sem comando. Em 2015 eu pedi exoneração, eu não completei a gestão e foi nesse momento que eu decidi, só volto para a administração pública em uma posição que me dê condições de implementar tudo que eu penso. Porque não adianta você jovem, idealista, com vontade de mudar o mundo, então não adianta você vir cheio de ideia, cheio de boas intenções, mas a posição que você ocupa não lhe dá poder de decisão. Eu era secretário adjunto da menor secretaria do município. Não era nada, não tinha poder nenhum. Quando eu entrei, muito se falava num débito que tinha herdado da gestão anterior de 150, 180. Era dinheiro pra caramba que se dizia da gestão anterior. Então eu não achava, por exemplo, razoável que todo mundo tivesse carro e motorista. Nós estamos numa capital pequena. Não tem essa necessidade toda para ter motorista para estar à disposição de casa, para o trabalho, aí vai pegar filho na escola. Eu dispensei carro, motorista e celular. Em 2014 em diante, doei todo o meu salário. Porque eu estava lá por um propósito. Tanto que não tive o menor apego. Quando eu percebi que eu não estava colaborando, entreguei meu carro, teve resistência, entreguei novamente, teve resistência. Aí no mês que eu casei, minha mulher disse, olha, você já entregou várias vezes, agora tá na hora de você não mais cair nessa conversa de que espere mais um pouco, sai de vez. Aí logo depois do casamento encerrou meu ciclo na prefeitura de Aracaju. E foi nessa experiência que eu disse, eu pensei comigo mesmo, só volto à administração pública em uma posição em que eu possa ser cobrado em condições de resolver o problema. Porque nada mais frustrante que você ver uma coisa errada, saber que está errada, ver a solução, ser cobrado pela solução, mas não ter o poder de resolver. Isso cria uma frustração para quem tem vontade de resolver muito grande. Para quem está lá atrás do cargo, do salário, aí não. Aí qualquer coisa serve. Não é o meu caso. Milton, saindo aqui de Aracaju, lógico que nós vamos voltar a Aracaju, mas hoje inclusive eu já tive a oportunidade de ler alguma coisa que você se referiu à questão do corte da verba da educação, e de repente você faz até uma crítica da forma como foi feita a manifestação em cima de um panorama econômico que o país está vivendo. Como é que você vê então, depois de tanto tempo esses movimentos não acontecerem e agora com Bolsonaro aí com 5 meses de administração, já com essa força contra em qualquer possibilidade de corte ou de contingenciamento? Como é que você vê isso no cenário nacional? Primeiro ponto, nós temos um presidente bem atrapalhado, né? Um verdadeiro trapalhão. Ele consegue transformar uma ideia ruim pior ainda, pela forma que se comunica, e uma ideia boa em ruim, pela forma que se comunica. Então, algumas vezes ele até está correto, mas coloca de forma agressiva, dividindo o país, que não cabe. Então, é um verdadeiro trapalhão. O cargo é maior que ele. Ele não entendeu que ele não é presidente de um diretório de direita ou de esquerda, ou militante de movimento. Ele é presidente de uma nação. E essa nação é composta por diversas pessoas diferentes que precisam de um presidente. Ainda que essa pessoa não lhe apoie, você é o presidente dela. Então você tem que trabalhar em prol de toda uma sociedade. Sem estar criando um rótulo, você está instigando o ódio, nada disso. Então, um verdadeiro trapalhão. Segundo ponto, temos do outro lado verdadeiros oportunistas que causaram um problema
e que agora querem inviabilizar a solução, que é a reforma da Previdência, e pegam um motivo menor para transformar em algo de bandeira própria. Lula livre, Previdência não, e bandeira dos seus partidos. Isso não tem nada a ver com a educação. Ao contrário, é uma falta de educação muito grande, é uma afronta ao judiciário, é uma afronta à sociedade trabalhadora colocar Lula livre, um condenado em diversas instâncias pelo juiz. O juiz é parcial, tá bom. Tribunal, unanimidade. O tribunal parcial, tá bom. O STJ, em que a maioria foi indicada por Lula e o PT, condenado também. Não tem argumento. Não tem argumento. Então você pegar um movimento legítimo para garantir recursos às universidades, para botar bandeiras que são de militantes, eu não concordo. Segundo ponto, nós temos que fazer escolhas e temos que ter critérios. A bagunça financeira que o Brasil vive é decorrente da grande incompetência administrativa de Dilma Rousseff. Até 2014, o Brasil tinha superávit. De 2015 em diante, começaram os rombos profundos no orçamento brasileiro. Próximo a 200 bilhões, 150, 180, 120, hoje está na casa dos 130 bilhões de rombo. Qual a solução? Reforma da Previdência. Quem causou o problema? Dilma. Dilma chegou a contingenciar 10 bilhões da educação. 5 vezes mais do que foi contingenciado hoje. Você viu alguma manifestação na época por isso? Pode ser alguma. Oportunismo. Oportunismo. Então, não podemos ter oportunismo nem falta de critério. E segundo, temos que entender o que causou o problema atual. Porque os que estão se mostrando como herói hoje foram não só omissos, foram atores principais, foram vilões no passado. Foram esses que estão liderando algumas manifestações. Lógico que tem manifestante bem intencionado, mas tem líderes de manifestações que foram os vilões, os causadores do problema que fez necessário o contingenciamento das universidades públicas. Um outro ponto, o que foi contingenciado na universidade pública foi consumido pela Previdência no dia 1º de janeiro, às 17 horas. Em 17 horas de um dia, é todo o valor que foi contingenciado pela educação. Se somar saúde, segurança e educação, a Previdência gasta 3 vezes mais que os 3 itens principais somados. Então nós temos que ter escolha. Eu quero mais dinheiro para a educação. Concordo, eu também quero mais dinheiro para a educação. Vamos tirar de onde? Tem que tirar de algum lugar. O dinheiro não nasce, né? Também não dá para estocar o vento para fazer dinheiro. Ele não nasce. Então, de onde vai sair o dinheiro? Da reforma da Previdência. Eu sou contra a reforma da Previdência. Então você não quer mais dinheiro para a educação. Não, eu quero os dois. Então você não concorda com matemática. Então sua manifestação não tem que ser pela educação ou pela Previdência. Tem que ser contra a lógica. Tem que ser contra Aristóteles, Pitágoras, contra a matemática. Porque a conta não fecha. Como é que a conta vai fechar? Não, tem que manter a Previdência, que já consome 56% do orçamento público, que vai chegar a 80% em 5 anos, que vai chegar a 100% em 10 anos. Mas eu quero mais dinheiro para a educação. Mas de onde vai vir o dinheiro? Você tem que dizer de onde vai vir o dinheiro. Porque é uma posição muito confortável. Eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu quero mais a sociedade dos direitos. Mas tem que entender de onde vai sair. E a reforma da Previdência é essencial. Segundo ponto, na era Lula e do PT, se gastou 3 vezes mais na educação e nós pioramos no ranking do PISA. É o ranking internacional em qualidade de educação. Estamos entre os 3 piores países do PISA em matemática. E matemática é o que mede a produtividade da sociedade. Quanto mais produtiva uma sociedade, maior a renda. Porque se um trabalhador em 8 horas consegue produzir muito mais, ele vai ganhar mais. Na Alemanha, 5 vezes mais produtivo que o brasileiro. Estados Unidos, 4 vezes mais produtivo que o brasileiro. A Argentina, aqui do lado dessa crise toda, 2 vezes mais produtivo que o brasileiro. Nós temos investimentos em nível africano na educação básica e investimentos em nível europeu na educação de ensino superior. Está aí um dos principais motivos da desigualdade social. Você pouco qualifica a grande massa no ensino básico e super qualifica uma minoria, que é uma minoria que chega no ensino superior, a custo de R$30 mil por ano por aluno no ensino superior. Então você tem, de forma abissal, uma população de baixa renda, sem oportunidade, subqualificada, e uma exceção da população que chegou aqui ou por mérito, ou por cota, ou por qualquer outro motivo, superqualificada, e não tem demanda para ela. Por isso que tem tanta gente formada em direito, em outra coisa, fazendo Uber, engenheiro fazendo Uber, aceitando propostas de outros tipos, em venda.
porque não tem demanda para ela. E qual é a solução? Investir no ensino básico. Nós temos que investir no ensino básico. É lógico que isso não quer dizer que ninguém é contra o ensino superior, não. Agora, não dá para você querer tratar da reforma da cobertura se a entrada, se o térreo, a base não está bem feita. Senão a chance desse apartamento, desse prédio desmoronar é alta. Assim é a educação brasileira hoje. O custo aumentou 3 vezes mais e a qualidade caiu. Isso quer dizer número, não sou eu que estou dizendo. Então não cabe divergência de opinião, é número. Aí quando você fala a respeito da reforma da Previdência, a sua defesa da reforma proposta pelo governo é como ela está no texto lá no Congresso, ou você alteraria alguma coisa dentro do texto? 2 ressalvas. Primeiro ponto, BPC. Tem algumas dúvidas se faz benéfico ou maléfico à população. Quem é a favor da reforma pelo BPC? Não, hoje recebe com 65 anos um salário mínimo. Ele vai passar a receber 60 anos, 40% do salário. É melhor. Ah, mas ele só vai receber integralidade com 70 anos. É pior. Então faz o seguinte, tira o BPC, deixa como está. Na dúvida não muda, porque a economia é irrisória do BPC. 8 bilhões em 10 anos, não é nada. Não é nada. A economia do governo prevista é de 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos. Então o BPC é irrelevante nesse ponto de economia. Então está na dúvida, tire. Vamos passar o elefante, depois a gente discute as azeitonas. Então deixa o BPC como está. Segundo ponto, trabalhador rural. O problema do trabalhador rural não é a legislação mais favorável. O problema da aposentadoria do trabalhador rural são as fraudes. Segundo o IBGE, nós tínhamos autodeclarado, acima de 55 anos, 6 milhões de brasileiros como trabalhadores rurais. E nós temos 9 milhões de brasileiros aposentados como trabalhadores rurais. Esses 3 milhões vieram de onde? Naturalmente, são fraudes. Então, a eficiência para a economia previdenciária do trabalhador rural não está na mudança legislativa, está na eficiência dos órgãos fiscalizadores, apertar o cerco contra as fraudes. Então, com essas 2 ressalvas, eu não vejo problema na reforma da Previdência, só vejo solução. Ao contrário, não vejo problema não, eu vejo solução na reforma da Previdência. Uma coisa que é interessante também, já que você já conceitou inclusive o presidente de um trapalhão, mas como o advento da eleição foi um trapalhão, digamos assim, necessário para que o Brasil sofresse esse choque do grupo político que vinha dominando? Veja, na verdade ele colheu os frutos de ter se mantido como anti-PT desde o início. Teve muita gente surfando a onda da popularidade do PT, que depois quis virar anti-PT e não colou. O Aécio Neves, por exemplo. O Aécio Neves era aliado de primeira hora de Lula, embora fosse do PSDB. Aécio, nas eleições de 2006 e 2010, nem fez campanha para Alckmin nem para Serra, embora fosse do mesmo partido. Até se dizia que a dupla do Brasil seria Lulécio, Lula e Aécio. Então, assim, ele colheu os frutos da popularidade do sentimento antipetista. Eu não acho que era necessário, eu acho que nós tínhamos outras opções que tinham muito mais preparo e equilíbrio para comandar o país. Agora, uma eleição atípica que se polarizou foi quase que uma eleição plebiscitária. Quem quer o PT e quem não quer o PT. Então, no primeiro turno, eu não votei no Bolsonaro, votei no João Amoedo. Para mim era a melhor opção. Então, foi uma eleição quase que plebiscitária. Não, vou votar logo no Bolsonaro para não ter chance nem de Haddad ganhar, porque é o PT. Então, quando esse sentimento, essa discussão vira muito rasa, a democracia perde. Porque a democracia perde de discutir pontos essenciais e importantes para a estruturação da sociedade. Então nós temos outros bons candidatos. O João Moedo era um deles. O Álvaro Dias é um candidato melhor. O ex-ministro também, o Henrique Meirelles, era um candidato melhor. O próprio Geraldo Alckmin era um candidato melhor. Mas ele que foi eleito. De início gostei das nomeações, em especial do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. Graças a esses 2 super ministros, super capacitados, esse governo tem tudo para dar certo. Basta que o chefe maior pare de criar polêmica desnecessária. E os filhos, né? E os filhos. Eu digo que ele tem 3 Rasputin em casa. Rasputin, para quem não conhece, é da época do Czar, e que tinha essas trapalhadas também, e que o Czar dava muito ouvido a ele lá na antiga Rússia. E aí acabou que o Czar
foi deposto e teve a Revolução Russa em 17. E o Rasputin foi um dos causadores dos péssimos conselhos que o czar seguia. Então nós temos 3 Rasputins nesse governo federal atualmente. Eu imagino. O Fórum Empresarial, que hoje ele é presidido por você, tem feito manifestações, inclusive do próprio presidente Milton Andrade, de que pretende fazer a relação empresarial, ou seja, empresas privadas, num diálogo permanente com os organismos públicos, seja prefeitura, seja governo do estado, e que o cenário político fica para o seu devido momento. Essa é uma proposição ou a sua manifestação? Eu pergunto, e de lá para cá, tem essa reciprocidade? Eu estou sentindo que sim, estou sentindo reciprocidade. Bom, da parte da prefeitura, embora a assessoria do fórum tentasse, ainda não tivemos nenhum contato, mas acredito que não teremos nenhum tipo de problema na relação. Da parte do governo, temos sido ouvidos alguns projetos andando, que dando certo serão divulgados, e tudo com o intuito de colaborar para a geração de emprego em Sergipe e para a melhoria da infraestrutura para atrair investimentos. Eu acho que duelar com intenção política é muito pequeno. Isso é o que a velha política faz. Eu estou aqui para colaborar. Ah, mas aí se você conseguir alguma coisa que vai ser bom para Sergipe, é bom para Edivaldo, é bom para Belivaldo, do que me importa, é bom para todo mundo. E vai ficar pensando na próxima eleição, nós temos que pensar na próxima geração. Eu moro aqui, eu vivo aqui, eu trabalho aqui. Eu vou ficar pensando, não, se vier tal empresa, se vier tal negócio, se vier tal investimento, isso vai dar popularidade a Edivaldo ou Belivaldo. De jeito nenhum. Que tenha a popularidade merecida pelo seu trabalho. Agora, ou não. Ou então também tem a impopularidade merecida pela incompetência, mas que colhe os frutos do trabalho. Agora, eu acho que é muito pequeno querer duelar com finalidade eleitoreira. Não faz parte do meu perfil. Eu sou um soldado à disposição de qualquer um para colaborar com o crescimento de minha cidade e do meu estado. E de meu país também. É porque, como está mais distante, né? Eu vou falar da cidade e do estado. Milton, uma coisa que você falou agora, que é sempre usado, que é a questão da velha política. De que forma você classificaria o que é a velha política e o que é a nova política? Didaticamente, para que a gente possa compreender melhor. A nova política é o que o Partido Novo está fazendo no Congresso Nacional. O Partido Novo apoia a nova Previdência, sem restrições, embora seja oposição ao governo Bolsonaro. Isso é a nova política. Você está seguindo uma linha em que você sabe que aquela linha é o melhor para o país, embora seja razoavelmente impopular. E o que é velha política? É o populismo. São os conchavos feitos com interesses eleitoreiros. É você parar de criticar e passar a elogiar porque foi oferecido um cargo, um espaço da administração. É você condicionar um apoio legislativo ou um apoio regional por um espaço na administração. São as barganhas, o tomar lá da cá. É você não ter um critério razoável. É o oportunismo, o populismo, a hipocrisia que está enraizada em boa parte da política. A nova política não. É você estar à disposição para colaborar, independentemente de cargo, independentemente de espaço, independentemente de consequências eleitorais. Mas a nova política coloca como bússola o bem comum. E não fazer da grande massa de manobra para os seus fins eleitoreiros. Eu lhe pergunto, o Milton faz essa referência ao Partido Novo. É o novo caminho, politicamente, do partido de Milton? Sem dúvida, é o novo caminho. Então, mas já tem data de mudança? No dia 23 de maio estaremos fazendo um evento aqui, recebendo 2 deputados federais? 2 deputados federais, e lá será anunciada nossa filiação. E o PMN, como fica? Com saudade apenas? Hoje, o PMN é um partido que eu tenho uma gratidão imensa, inclusive ao presidente César Cardoso. Foi somente o PMN que me deu a legenda para disputar o governo. Foi muito importante para a minha história, não tem como falar da minha iniciação política sem falar do PMN. No entanto, é necessário dar um passo à frente. O PMN não atingiu a cláusula de barreira, e isso, em uma eventual candidatura, não permite que nem vá para a televisão nem para debate. Então deixa fora do jogo político eleitoral. O Partido Novo era o partido que eu gostaria de ter sido candidato em 2018, só que o Diretório Nacional não permitiu que Sergipe tivesse candidatura ao governo. Por esse motivo, eu não fui candidato pelo Novo. Se não fosse isso, eu teria sido candidato pelo Partido Novo. Mas o que seria a proibição de Sergipe não ter um candidato pelo Partido Novo? Em 2018, isso. Sim. Em 2018,
o partido ele não aceita recurso público. Ele é financiado com recurso próprio dos seus filiados. E aí o diretório local, estadual, tem que ter estrutura para fiscalizar eventuais gestores do Partido Novo. Como o diretório do Sergipe era um diretório pequeno, essa estrutura não existia de fiscalização da execução do mandato de um eventual governador pelo Partido Novo aqui. Então ele colocou um número mínimo de filiados, de 150 filiados, para que tivesse uma auditoria, um acompanhamento da gestão pública a ser feita, como é feito em Minas Gerais com o governador Romeu Zema. Tem um núcleo do Partido Novo que acompanha as decisões do Romeu Zema para ver se ele está agindo de acordo com os princípios do partido. Como o Sergipe não tem esse número, o Diretório Nacional não autorizou. Em 2018, somente 3 estados tiveram essa autorização. 3 ou 4. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e eu estou na dúvida do Distrito Federal. E agora Milton Andrade, que com certeza deve vir não só com a mudança de partido, mas também deve vir para uma mudança de candidatura a 2018 para governo do estado e 2020 com certeza pela prefeitura. Veja, tudo é possível, inclusive nada. É possível sim que seja candidatura. Eu tenho um excelente relacionamento com outras pessoas de outros partidos, dentre elas Emília Correia, minha aliada de primeira hora, que também eu acho que é um excelente nome, uma excelente opção para a prefeitura, se for candidato a ter meu entusiasmo. Também nós temos diálogo com o Dr. Emerson, com o Alessandro Vieira, com o George Passos. Então eu estou no fórum empresarial e eu preciso do diálogo para fazer as coisas acontecerem. Então eu tenho adotado a linha de que lá na frente a gente vê o que acontece. Não tenho a menor vaidade e nem necessidade de ser candidato. Se a nova política, como eu conceituei há pouco, não tiver um representante, não tenha dúvida que eu vou para o sacrifício, não tem problema. Sem opção, Aracaju não fica. Eu defendo que esse grupo tenha um candidato. Emerson, Emília, Milton, Geórgio, Kitty, Alessandro, Daniel Garcia, que agora está indo para o Ministério da Justiça, seria um excelente nome também, mas agora com esse impedimento não tem mais o que se cogitar. Mas eu acho que esse grupo deve sim apresentar um nome. Nome novo, para que o Partido Novo pode fazer coligação? Porque parece que há uma proibição, né, no Estatuto. O Partido Novo só pode, o Estatuto prevê que o Partido Novo só pode fazer coligação com quem tenha as mesmas ideologias, tal, e ele hoje não enxerga ninguém com essas ideologias. Exato. No partido a nível nacional. Mas localmente alguns partidos podem ter algumas coisas em comum com o Novo, sim. Mas eu não vejo o Partido Novo fazendo coligação. Eu estou falando apenas em nome de Milton, não do Novo. Sim. Então, em nome de Milton, eu defendo que esse grupo tenha um candidato. Se for o meu nome ou não, isso a gente vai lá em 2020. Eu sei que é importante que a população aracajuana tenha uma opção. Como é que você tem visto aí Aracaju em termos administrativos? Como você avalia o Edivaldo Nogueira prefeito? Veja, o Edivaldo ele pegou uma gestão destroçada, salário atrasado, fornecedor com situação complicada. Aracaju passou a faltar o básico. Conseguiu dar uma arrumada nesses 2 anos que se passaram, embora ele não cumprisse boa parte do que prometeu, a exemplo do IPTU. Baixou não, tudo conversa fiada, não baixou nada. Mas vamos lá, ele conseguiu dar uma arrumada na casa nesses 2 anos. Realmente estava uma bagunça Aracaju, né? Por motivos de saúde, o comando não existia mais. Isso fez com que repercutisse um problema interno, externalizasse para a população a falta de comando a ponto de ter lixo como um problema. Naturalmente, esses 2 anos já são coisa do passado. Está faltando o passo seguinte. Eu não vou dizer que a administração está ruim, mas também está longe de estar boa. Eu sou muito moderado nas minhas falas, não tenho a menor intenção de fazer a crítica vazia. Eu acho que quem critica tem a obrigação de apontar um caminho melhor, mas eu sinto que Aracaju está subutilizado. O potencial de Aracaju está subutilizado na saúde, no turismo, na infraestrutura, na atração de novos investimentos. Agora, o básico, que era salário em dia, 13º em dia, o lixo, acalmou. Está na hora do segundo passo. Naturalmente, tem algumas emendas trazidas pelo deputado federal André Moura. E a expectativa é que essas emendas sejam o segundo passo. E com fé em Deus aconteça, e com fé em Deus traga resultado para a sociedade que tanto precisa. Então, eu não diria que é uma administração reprovada, não, porque está muito melhor do que 2015, 2016, a gestão anterior, mas também está longe de ser uma gestão de excelência.
possam a liberdade de empreender. Nós temos 3 empreendedores apenas, e que praticamente com monopólio de linha, você faz essa linha, eu faço aquela outra, preço de tabelada a passagem. Quando você quebra um oligopólio ou um monopólio e permite o livre mercado, a qualidade melhora e os preços caem. Foi assim ou não foi com o Uber e táxi? Uber, R$8 daqui para ali. Táxi, R$20. Quem tem a melhor qualidade? O Uber. Então nós temos que seguir a mesma linha na parte do transporte urbano. Dar condições para quem queira investir, quem queira empreender, possa explorar. E não que seja um monopólio regulado por aquele padrão para investidores de menor porte. Não precisa comprar 60, 70 ônibus para você entrar num negócio desse. Você pode, de repente, comprar o seu, você mesmo dirigir e você fazer uma linha mediante uma mera comunicação com regulação mínima da prefeitura. Isso faria com que o preço das passagens caísse. Por exemplo, se se criasse uma linha, um empreendedor disse, olha, eu quero criar uma linha rota jurídica. Eu vou passar pelos principais fóruns da cidade e vou passar pelas principais regiões que tem escritório de advocacia. Qual o problema? Não se pode fazer isso hoje. Seria uma linha específica, um ônibus que tem Wi-Fi, ar-condicionado, poltrona confortável, e eu vou cobrar por isso R$6, R$8 a passagem. Não pode. Do outro ponto, estou botando algo extremamente de qualidade e caro. Mas da outra ponta, a gente também poderia ter, não, eu vou criar uma linha mais barata, eu vou ser econômico, porque eu mesmo vou dirigir, eu não vou ter cobrador, vai ser tudo automático, e eu vou cobrar R$1,50 na passagem. Qual o problema? Então, quanto mais intervenção do poder público, menor a qualidade e mais caro fica. Segundo ponto, cadastrar as clínicas particulares. Uma consulta de saúde na rede pública custa R$150. Um plano de saúde paga aqui em Aracaju R$41 por 2 consultas, a primeira e o retorno. Quer dizer, ao custo de uma consulta pública, uma consulta médica pública, você consegue pagar 8 consultas particulares praticamente. Então vamos cadastrar as clínicas, vamos deixar que o cidadão decida onde ele vai ser atendido, em vez de estar condenando quem não tem renda, o pobre, a estar esperando numa fila na periferia porque não tem qualidade de atendimento. Então vai ser um gasto muito mais eficiente. E o mesmo serve para a educação. Sergipe, que até 2012 tinha a pior educação do Brasil. Aracaju e Sergipe, a capital e o estado. Por gestões como essa, que estavam há quantos anos? Sergipe já teve a melhor educação do Nordeste. Em 2006, Sergipe tinha a melhor educação do Nordeste, passou para ter a pior educação do Brasil. Então, no mesmo sentido, quanto custa um aluno? Está viável ou está inviável aquela escola? Faz essas análises. Porque o voucher educação, o cheque educação, que foi até um projeto de lei do Ivan Leite, lá em 91, 92, é uma viabilidade, sim. Tem que ser discutido com a sociedade. Ah, para tudo? Claro que não é para tudo. É para aquelas escolas que não derem resultado e não terem viabilidade financeira, em que o aluno está custando acima da média. Então, coisas como essa, criativas, tornar Sergipe uma cidade digital, redução de alíquota de ISS para startups, para empresas de tecnologia, criar um ambiente Vale, que a gente fala que é o ecossistema favorável de disputas e premiações ao final do ano para startups, para que a gente possa atrair pesquisadores e investimentos. Então, tornar de fato Sergipe uma cidade inteligente e criativa. Não no slogan da gestão, mas de fato, porque o que está tendo hoje é mais do mesmo, não tem nada diferente. E passando para o Estado, a gestão Belivaldo Chagas, como você avalia? Primeiro ponto, que eu não acho que se deve responsabilizar Belivaldo por antes de abril. Abril ele virou governador, antes disso ele fazia parte do grupo, ok. Então vamos criticar o grupo de Belivaldo. É muito diferente, eu já fui adjunto e não tinha caneta. Eu sei que vice-secretário também não tem a caneta completa. A caneta tem um pouquinho de tinta, né? De tinta cheia. Mas qual foi o grande problema na minha análise, mais uma vez, com muita ponderação e parcialidade? Belivaldo criou uma expectativa durante o ano eleitoral de que ele de fato tinha os caminhos para resolver. Já tinha melhorado, já estava pagando 70% dentro do mês, apenas 30% até dia 10. Passou a eleição, tudo piorou. A arrecadação caiu, a arrecadação subiu e tudo piorou. Peraí, o que aconteceu? Cadê aquele cara que dizia que chegou para resolver? Então, primeiro ponto, ele não deve ser responsabilizado pelos erros antes de abril de 2018. Ele é governador depois, a 7 de abril de 2018 em diante. Então, botar na conta dele só para cá os últimos 13 meses. Segundo ponto, ele tem que explicar o que aconteceu. Se quem chegou para resolver não resolveu, por quê?
E outra, vai fazer o que para resolver? Graças a Deus parou de falar em calamidade financeira, que isso só criava pânico no mercado. Até afastou alguns investimentos e empreendimentos. Tanto que não conseguiu antecipar a receita dos royalties. Porque a expectativa era antecipar por um valor, mas depois daquele anúncio que cogita decretar calamidade financeira, se criou um pânico no mercado, um risco de crédito alto que ninguém chegou para antecipar. Então, eu acho que ele tem vontade de acertar. Está faltando a ele uma equipe que diga a ele quais são os caminhos para acertar. Mas a vontade para acertar está muito clara que ele tem. Ele também não é perdulário, não demonstra ser perdulário com gasto público, não é um animal político, por exemplo, como o Jackson era, em que respirava e fazia política 24 horas por dia. Ele discute problemas administrativos e, para a solução, a discussão é o primeiro passo. Sem dúvida, é uma melhora de perfil em relação ao Jackson Barreto. Mas o que aconteceu que não resolveu? O que houve? Qual foi o fato novo que se justificasse a não solução dos problemas? Então a gente também tem que ter um tempo de resposta mais rápido das coisas. Por exemplo, em abril de 2018, eu já defendi a parceria público-privada para o SIC. Em março desse ano, o governador anunciou que faria parceria público-privada para o SIC e para o Ceasa Itabaiana, mas nada andou. Tudo bem, eu defendia isso há um ano depois foi anunciado e até agora a gente não sabe qual o prazo. Tá, vai fazer a PPP? Quando? Como? De que forma? Quais são os termos necessários? Porque quando isso se anuncia, você começa a criar especulação de mercado. Opa, o SIC agora vai ter isso. Então do lado eu vou construir um centro empresarial, do lado eu vou construir um hotel, eu vou construir um restaurante para abastecer o SIC. Aí você começa a trazer investimento. Mas anunciou no Twitter e parou. Em junho de 2018, está tudo nas redes sociais, publicado. Eu defendia a redução da alíquota do ICMS sobre o querosene da aviação. Perdemos voos e agora, nesse mês de maio de 2019, foi anunciada a redução de 18 para 12. Veja, ótimo. Ótimo ter reduzido. A Azul já anunciou mais voos por conta da redução. Que bom que reduziu. Mas precisava esperar um ano. Então, o tempo de resposta está muito lento. Nós estamos na crise mais antiga, mais profunda da história de Sergipe. Não temos tempo a perder. Ou resolve rápido, ou o paciente vai morrer. E isso tem acontecido. O tempo está tão lento de resposta que às vezes a medida é tomada acertadamente, mas os prejuízos que se causaram durante a discussão se toma ou não toma foram tão drásticos que a situação piorou tanto que talvez aquela medida não seja tão eficiente. Entendeu? Então às vezes ela tem que ser mais profunda ainda a medida. Mas vejo nele um homem sério, um homem austero com gasto público, um homem que está discutindo os problemas administrativos. Isso já é um bom começo e também com muita vontade de acertar. Eu acho que tem que melhorar o time das decisões, que embora acertadas, têm sido um pouquinho atrasadas. Milton, você tem se posicionado, e a gente tem acompanhado muito nisso, assim, um defensor da iniciativa privada. E alguns outros falam da questão da relação prejudicial do poder público contratar a iniciativa privada, a chamada terceirização. É de fato realmente muito mais caro? Seria melhor a gestão com o poder público ou a contratação de terceirizadas para poder executar? Telefonia. Você já teve linha telefônica? Era declarado sem imposto de renda? Não. Antigamente. Quando era bem. Quando era bem. Isso, Porque era público. Para você ter uma linha telefônica, você declarava no seu imposto de renda, solicitava, esperava pouco mais de um ano para ter direito a ligar, a ter uma linha. Era um bem. Era quase que um alvará de uso de uma linha telefônica. Foi privatizado. Você comprou uma linha telefônica sem fila no ato por R$ 9,90. Um chip no centro, no shopping, em qualquer lugar. No calçadão as pessoas já estão usando a camisa. Não compro chip, não compro Por que isso aconteceu? Porque o Estado saiu. O Estado é mau empresário. O Estado é mau empresário. O Estado, quando tem a oportunidade de ser empresário, usa aquele espaço para fazer política. A exemplo da Petrobras. A exemplo das energéticas que nós temos, por exemplo, a Eletrobras. Todo mundo ganha dinheiro, a Eletrobras tomando prejuízo. A Petrobras com monopólio de exploração, de fato, monopólio de fato de exploração, com o poder público ao lado,
loteou por partidos políticos, prejuízo. Correio, prejuízo. Os bancos estatais são os bancos oficiais, tanto de governos, quanto de prefeitura, quanto do governo federal, ou seja, já nasce com um cliente rico, com um cliente que gira dinheiro, e não são os bancos que dão mais lucro. São mal geridos, são desperdiçados, desperdiça dinheiro, que a inadimplência é mais alta. Então, meu amigo, o Estado é mau empresário. O Estado é mau empresário. Eu não tenho dúvida que o Estado sair da exploração da atividade econômica é benéfico para a sociedade. Os preços caem. A DESO aumenta a tarifa todo ano. A Energisa hoje está mais barata que 5 anos atrás. Perdão. A Energisa teve uma queda de 5 anos seguidos de tarifa. Voltou a crescer por um problema de infraestrutura energética. Hoje a energia está mais cara. Perdão. Durante 5 anos houve queda na taxa de energia. 2011, 2012, 2013, 2014. 4 anos, perdão. De 2015 para cá voltou a subir. Mas a água está muito mais cara. Se você comparar de quando a Energisa foi privatizada para a DESO, os valores surreais. Uma taxa de religamento de energia é R$30. Na DESO é 130. A Energisa religa em 24 horas. A DESO em 72. Então, não tenha dúvida de que na mão da iniciativa privada é muito melhor do que na mão do poder público, porque o poder público desvia sua finalidade de gestor para a finalidade política. Ah, é só não fazer política. Concordo, mas todos fazem. O Congresso, a Assembleia, bota a faca ou Câmara, bota a faca no pescoço, me dê tal diretoria, senão eu não voto com você. Aí você tem que dar. Então não é melhor acabar com aquilo. É o que o Moedo fala. É melhor ficar abanando as moscas para não pousar no presunto, ou é melhor tirar o presunto da janela? Vamos tirar o presunto da janela? Vamos acabar com essa intervenção na atividade econômica do Estado? Tá, Milton. Então, e o empresário só quer lucro? O mercado se regula. O que não podemos permitir é que saia de um monopólio público para um monopólio privado. O que tem que haver é uma abertura de mercado. O gás é monopólio. Só a Petrobras pode vender gás. Resultado, Fafém fechou. Hoje mais uma cerâmica em Sergipe fechada, porque o gás está caro. Nós pagamos $12 por metro cúbico de gás no Brasil, um país produtor de gás. A Rússia, que também é produtora de gás, e a Bolívia, custa $3 o metro cúbico do gás. A Europa Ocidental, que importa o gás, que não produz, paga $6 no metro cúbico de gás. A gente que produz paga 12. Por quê? Porque tem monopólio. Ah, e qual a solução? É tirar da Petrobras e botar para o monopólio privado? Não. A solução é tirar da Petrobras o monopólio. Se ela quiser explorar concorrendo com mais 20, 30, 50 empresas, concorra, meu amigo. Que não dá para permitir um monopólio público. Eu sou contra o monopólio. É isso que faz mal à população. Nesse sentido, você seria, ou diria, ser favorável ao que a Prefeitura de Aracaju fez com o Nestor Piva, entregando para aquele Centro Médico do Trabalhador executar o serviço? Contratação de urgência. Ah, então você... A forma foi errada. A forma foi errada. E outra, eu sou a favor de credenciar a rede privada existente. É muito mais barato. Então credencia a rede privada existente e deixa que o consumidor, o cliente, o cidadão escolhe. Onde ele é melhor atendido? É no hospital A ou no hospital B? Então ele vai para lá. Aí não, você contrata emergencialmente, sem chance de concorrência. Veja, monopólio. Eu sou a favor da concorrência entre os mercados, porque a concorrência lhe obriga a ser eficiente e barato. O monopólio, por natureza, é caro e pouco eficiente. Então, mais uma vez, você criou um monopólio. Porque eu sou a favor da concorrência. Vamos cadastrar as clínicas, cadastrar os hospitais, para que dessa forma a gente possa ter uma livre concorrência, um preço mais barato e um serviço melhor prestado. Milton, numa estrutura administrativa municipal, que setores você diria, vou usar o exemplo que você deu do Amoeiro, que setor você tiraria o presunto da janela? Veja, a concessão para a DESO é municipal. Certo. A exploração de água é municipal. A DESO não tem sido uma boa parceira para o município. Está deixando muito aquém. Eu sentaria com a DESO, diria, olha, se você quiser continuar explorando a rede de abastecimento de Aracaju, as condições são essas. Primeira condição, PPP, não é privatizar a DESO, nada disso. A DESO é uma distribuidora de água. PPP de abastecimento. A DESO tenta duplicar a adutora do Rio São Francisco há 20 anos e não consegue. Fonte de corrupção, nunca termina, muito mais cara a obra. Resultado, faltando água nos bairros. Então vamos fazer o seguinte, PPP. O empreendedor
que quiser colocar lá no reservatório da DESO a água, pode colocar. Bote lá seu medidor, seu reloginho, e a DESO vai pagar a esse empreendedor X metro cúbico por água. X reais por metro cúbico de água. Ah não, mas isso está aberto para todo mundo, está aberto para todo mundo. Ferreira conseguiu lá explorar o lençol freático, tratou a água, a DESO confirmou a qualidade da água, está entregando lá 10 metros cúbicos por minuto de água. Pronto, o cara disse Ferreira ganha 10. Aí vem Milton, consegue a mesma quantidade e diz para a DESO, eu faço 8. Pronto, a DESO vai estar usando a minha. Quando acabar a minha, usa a sua. Olha o preço caindo. Olha as soluções aparecendo. A escassez de água acabando. Segundo ponto, mesma coisa para saneamento básico. Acaba de assaltar uma avenida, aí vem a DESO, rasga todinha. Aí fica lá, deixa lá o buraco, deixa lá a bagunça. Saneamento básico, como? Taxa de esgoto, 80% da conta de água. E o retorno da população tem? Nenhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer loteamento. Lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5, lote 10. A empresa que fizer toda a infraestrutura de tratamento de rede de esgoto faz jus à taxa de esgoto, aos 80%. Não perde R$1 o poder público, não gasta R$1, gera emprego durante a obra e dá infraestrutura para investimento. O que tem de empreendimento travado na zona de expansão, porque não tem rede de esgoto, não está no gibi. Muita área que podia estar construindo, desafogando a cidade. Então o primeiro ponto seria 10. O segundo ponto que eu já falei dos ônibus. Para não repetir, vou dizer aqui, tudo que fica na mão do poder público é o poder público que diz o reajuste, é o poder público que dá ou cancela a permissão. Não faz sentido, faz o menor sentido. Saúde, já falei também, do cadastramento da rede privada para poder acabar com as filas que existem na rede pública. E educação, mais uma vez, com meritocracia, que a gente possa estudar os resultados de cada escola, de cada professor, dos alunos que passaram por aquele professor, e quem der resultado ganha mais. Quem não deu, não ganha tanto, vai ser analisado os resultados. Não adianta vir com, piso, é direito, claro, beleza. Acima disso, meu amigo, é meritocracia, é resultado. Aquela escola não deu resultado, está caro acima da média, não tem problema. Aquela escola tem 20 alunos só, 40 alunos, é muito comum no interior isso. 50 alunos e uma estrutura gigantesca, não tem sentido. Vamos redistribuir, as outras não comportam. Vamos ver se na localidade tem alguma privada que as famílias preferem ir para lá pela metade do preço. O poder público economiza, a família tem um serviço melhor prestado, bom para todo mundo. Então, nesses setores. Concluindo aqui, na parte agora meramente política, quem são os bons vizinhos para que possam fazer, junto com Milton Andrade, a caminhada de 2020? Naturalmente que caminhar com pessoas boas, que têm o mesmo entusiasmo, o mesmo propósito, é essencial para que você não se desvirtue no meio do caminho, né? Não dá para estar justificando alianças como Lula fez com Sarney, com Maluf, pela governabilidade. A governabilidade já explicou muitas coisas horríveis no Brasil. Então nós temos que estar próximo a pessoas boas. Como eu já falei, Daniela Garcia, Emília Correia, Alessandro Vieira, Jorge Passos, Kitty Lima, o Rodrigo Valadares tem se mostrado uma surpresa. Em alguns pontos temos algumas concordâncias, em outros temos algumas divergências. Mas eu posso estar esquecendo o nome aqui de alguns outros, mas que também são bons. Dentre esses novos aí que citado por você, alguns, ou quem sabe mais de um ou mais de uma, estará lhe acompanhando ou estarão lhe acompanhando para o Novo? Não. Todos estão muito bem acomodados onde estão. Eu estou indo para o Novo com outras pessoas também muito respaldadas na sociedade, pessoas de bem, como o Nelson Felipe, da SMTT, o Navarro também, que foi da SMTT, Murilo Gomes, jornalista, muitos outros bons nomes, mas nenhum desses que eu falei. Então, esses aí são pluripartidários. Entendi. Então, com partido, o próprio Novo impossibilita, né, uma caminhada. Sim. Já não pode fazer esse tipo, porque nenhum deles tem o perfil do Partido Novo. Né? Até tem, mas não estão lá por algum motivo circunstancial. Não, eu digo nenhum deles, nenhum partido. Nenhum partido, perfeito. Ele não pode fazer a coligação porque os outros partidos não correspondem à linha que ele quer traçada pelo isso Novo. mesmo. Então, mas e as conversas, Milton, com as lideranças de Aracaju, do Estado? Como é que você está fazendo isso e percebendo as movimentações em torno da eleição de 2020? Eu tenho sentido um clamor muito grande nas ruas de coisa nova, de que não dá mais para seguir do jeito que está com as mesmas pessoas de sempre. Agora, esse clamor a gente também sente e às vezes na eleição acontece sempre a mesma coisa.
Então, assim, eu sinto esse clamor, vamos aguardar para ver se é isso mesmo que a população quer e deixar o grupo preparado para apresentar um nome viável e qualificado para o debate para a eleição de 2020. Nomes como você, atuação como a sua, tem provocado estímulo para pelo menos essa juventude começar a ingressar na política, porque há uma certa falta de estímulo, a gente percebe, né, naquela faixa etária ali dos 18 enfim, para cima. Nós colocamos no ar um site Liga da Renovação, para que pessoas comuns pudessem se cadastrar e dizer: eu quero fazer diferença no meu município, não só de Aracaju. Em menos de uma semana já tem mais de 500 inscritos na Liga da Renovação. Sem dúvida a gente sente que há um sentimento, né? Há um sentimento assim, dizer: olha, um cara comum foi candidato, um cara comum está na política, eu também posso ser, eu também não concordo, estou irresignado com tudo que acontece e vou disponibilizar meu nome. É isso que a gente tem sentido nas ruas. Mas esse sentimento vocês estão trabalhando de forma ampliada ou vocês estão concentrando primeiro na capital para depois levar para o estado como um todo? Naturalmente a capital tem sido o foco, mas quando tem alguém muito proativo no interior, que consiga tocar quase que sozinho, é muito bem-vindo. Quantos diretórios o Novo tem aqui no estado? Só Aracaju? Somente. Só Aracaju. Somente Aracaju. Mas com pretensão de expansão? Sim, naturalmente. Milton será o responsável por isso, dessa expansão? Não, o Novo já tem bons nomes que estão tocando nesse assunto da expansão. Naturalmente eu estarei ao lado, colaborando, mas tem nomes como China, como o Francinaldo, como o Arthur, o Aurélio, a Adriana, que já estão há mais tempo que eu nessa remada. Milton, já lhe agradecendo, né, pela essa abertura da porta da sua casa para que a gente possa bater esse papo. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, até mesmo renovando esse sentimento, esse estímulo das pessoas que possam vivenciar a política, até porque a política é exatamente a nossa vida, o nosso dia a dia. As pessoas acham que a política é somente aquele período eleitoral, em 3 meses, e a urna, e não é isso. A gente está aqui respirando exatamente a política que é essencial para a nossa vida. O que é que você diria para essas pessoas que estão aí nos acompanhando e com certeza bebendo um pouco da sua sabedoria, da sua experiência nessa caminhada, embora ainda pouca, mas já muito produtiva diante do cenário político atual? Primeiramente, agradecer a você, Ferreira, pelo espaço concedido aqui. Me sinto muito honrado e você aqui é muito bem-vindo. Aqui para você a porta sempre aberta. Obrigado. E para você que nos acompanhou, obrigado pelo interesse, por ficar até agora acompanhando nossa entrevista, nosso bate-papo. E dizer, se você está desestimulado com o Brasil, com o Sergipe, com o Aracaju, reclamar não é a solução. Se envolver, entender as causas dos problemas, entender quais soluções podem ser tomadas, começa a ser parte da solução. Uma sociedade que é politizada, esclarecida, é uma sociedade de democracia sólida, uma sociedade que não se curva ao populismo e uma sociedade próspera. O contrário também é verdade. Uma sociedade que não se interessa pela política, uma sociedade que tem orgulho de dizer que vota nulo, que vota branco, que não vota em ninguém, é uma sociedade que é refém do populismo e da hipocrisia. Se você quer fazer diferente, se você quer um estado, um município, um país diferente, a mudança começa por você. Se interessando por causas importantes, participando de debates importantes, esclarecendo, como pontos da educação, da previdência, da água, do emprego, o que quer que seja. Interesse-se. E defenda o seu ponto de vista sempre com argumentos qualificados e nunca atacando o argumentador. Quem briga são as ideias, não são os homens. Então assim a gente encerra o nosso bate-papo, porque Milton Andrade é ele também um componente do clássico da sintonia. Um forte abraço, até a próxima, vem mais por aí.